Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter e nesse vídeo aqui te trazer uma atualização das últimas de negociações do Colorado, como por exemplo Thiago Maia, Irala, agora um novo nome, Igor Gomes e até a situação de William, lateral direito do Cruzeiro que interessa. Esse vídeo é para Zapay, um aplicativo que vai te ajudar a pagar o IPVA em 12 vezes no cartão de crédito. Tá duvidando? Aqui na descrição no primeiro comentário tu baixa o app gratuito, consulta pela placa tudo que tu deve. Se quiser, coloca o teu cartão e paga em 12 vezes. Para ficar melhor, JBFilho20 é meu código promocional que vai estar fixado aqui embaixo para tu colocar e ter 20% de desconto na hora desse pagamento. Baixa Zapay. Gente, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que te falar é sobre Thiago Maia, que ainda não foi anunciado pelo Santos e uma galera tá perguntando, JB, e aí essa história? Bom, o Inter diz que ainda não liberou 100% o Thiago Maia para o Santos, porque o time paulista não pagou os 500 mil euros iniciais que tinha que pagar daquele parcelamento. Coisa de 3 milhões de reais tinha que ser dados à vista e o resto parcelado. O Santos está vazando lá em Santos que, na verdade, o problema é com o Flamengo, que exigiu, não vou nem culpar o Flamengo nessa, garantias bancárias, que é basicamente tu pedir uma garantia do banco, que é o banco, o banco se o Santos não pagar, o banco paga e depois o banco cobra do Santos. Isso é muito feito em transferências internacionais. Aqui no Brasil os clubes não fazem. Mas diante do histórico, o Flamengo está exigindo. Enquanto isso não acontecer, provavelmente eu acho que precisa ser as duas coisas. Resolver a questão com o banco e depois resolver o pagamento do Internacional. O Thiago Maia não vai ser anunciado. Mas, cara, tá na cara que vai rolar esse negócio, né? Mesmo assim, o Inter está atrás de uma reposição e tem um prazo de urgência para transferências internacionais. O nome internacional é Irala. Hoje, o repórter do São Lourenço, que está aí na sua tela, que é o cara mais bem informado sobre esse assunto, cravou, e é óbvio que a fonte dele lá é boa, porque São Lourenço, como é ele que está recebendo a oferta, é mais fácil, o Inter se protege não divulgando, ele está confirmando, olha, o Inter ofereceu 4 milhões de dólares líquidos de impostos, então é mais do que 4 milhões de dólares, por 70% do passe do jogador. O São Lourenço diz, cara, se for 4,5 de dólares, 4,5 de dólares tem negócio. 4 de dólares dá 23, mais impostos. 4,5, cara, dá uns 26, mais ou menos. Bota uns 3 milhões de reais a mais impostos. É um negócio que passaria dos 30 milhões de reais, mas para um jogador de 20 anos que poderia ser interessante e que o Inter sempre quis. O Inter quase fez um negócio maravilhoso através de investidores e tudo mais. Isso não vai mais rolar segundo a direção, mas ainda está tentando com seu dinheiro próprio, com a grana que recebe do Thiago Maia, bota mais uma grana, contrata um cara de 20 anos e aposta para o futuro. Esse negócio tem que ser até sexta-feira, porque a janela internacional para entrada de jogadores de fora do país é até sexta-feira, dia 28. Depois, a partir do dia 10 de março até dia 11 de abril, vai valer uma janela interna para movimentações só do campeonato estadual. O cara tem que ter jogado estadual para se movimentar. E aí vem uma outra questão importante. O Inter está olhando um outro jogador, um jogador brasileiro, que todo mundo conhece, que é o Igor Gomes, que quando ele saiu do São Paulo e foi pro Galo, na época, em 2023, o Inter já disputou essa contratação e quase levou. Chegou uma hora que estava praticamente fechado, o Galo chegou e colocou mais na parada. Agora há pouco, o Léo Oliveira, repórter de Gaúcha ZH, noticiou que existe um interesse colorado nesse nome, que o Inter está se movimentando por ele. Eu consegui contato com o Paulo Brax, que hoje é quem comanda o futebol do Galo, é um dos caras que comanda o futebol do Galo, e ele me indicou que não teve contato da direção do Inter ainda pelo jogador. Mas eu preciso te dizer que o Igor Gomes é do mesmo empresário do Thiago Maia, é um cara que o Inter sempre quis, eu tenho certeza que está no radar há muito tempo, ele está na reserva lá, é reserva do Scarpa, isso poderia facilitar toda a composição do negócio. Então não é um nome absurdo de se pensar, não é uma coisa assim completamente descabida. Eu só não tenho a confirmação e tenho do Paulo Brax, estou dando a fonte aqui, dizendo, olha, oficialmente ninguém veio. Me parece que é muito mais um desejo colorado, uma vontade do Inter para dizer o seguinte, vou no Irala. Se não der o Irala, vou tentar o Igor Gomes, até sexta tento o Irala, se não der a partir de sexta não tem o que fazer, a janela internacional fecha, mas tem mais um mês para contratar jogadores que ainda estão no mercado brasileiro, jogar o gauchão ninguém vai poder, mas aí Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e tudo mais, tu pode ter um Igor Gomes. E eu não duvido até, mas é um pouco mais difícil por questão de grana, que o Inter pense nos dois. O Irala pode vir e ser segundo volante na vaga do Thiago Maia. Mas pode pegar um Igor Gomes, que hoje está na reserva do Scarpa. Ele está jogando mais à frente. No São Paulo ele era um camisa 8, né? Na verdade ele era um terceiro homem de meio campo. Ele não era nem um segundo, nem um quarto, que seria um meia atacante, né?
Ele jogava no meio. Eu não duvido que o Inter tente o Irala, se conseguir o Irala, vai tentar o Igor Gomes também. Para ser aquele meia reserva do Alan Patrick, para ser utilizado um pouco mais atrás, mais recuado, enfim, nada impede essa situação. Mas tudo que nós temos desse jogador hoje é isso, tá? Só que o Igor Gomes não requer tanta pressa, porque a janela ainda tem até 11 de abril, tem mais um mês e pouquinho até, nessa janela interna que a CBF inventou aí para os clubes brasileiros, desde que o Água Santa foi para a final do campeonato, né? Lembra que teve aquela história? Se você não lembra, dá uma pesquisada que eu não posso desviar muito do assunto aqui, que eu já desvio. Bom, o lateral direito, William, tem o mesmo esquema dessa questão da janela. O William não tem pressa, porque ele não vai mais jogar pelo Cruzeiro, não está na final do estadual, o Inter não pode inscrevê-lo aqui e tudo mais. Na sexta, antes do jogo em Caxias, um dirigente do Inter disse que a contratação do William era muito improvável, quase impossível, que tinha que acontecer um fato que trouxesse uma reviravolta, que fizesse o Cruzeiro aceitar negociar o jogador, porque eles não estão aceitando. O cara foi escolhido o melhor lateral direito do campeonato pela lista da ESPN. Até não foi da CBF, foi o Wesley do Flamengo, mas a ESPN, naquela bola de prata, ele ganhou a votação. Só que o Inter tem um fato novo, tem uma possível reviravolta. O jogador está marcado, ele perdeu um pênalti na semifinal, está marcado pela torcida do Cruzeiro, e ele e outros jogadores apareceram, inclusive com bonecos sendo pendurados numa marquise em Belo Horizonte e tudo mais. Isso abriu a brecha e a gente já sabe que o Inter está atento. O que eu posso te dizer é, o Inter só vai conseguir avançar esse negócio se pagar o que deve pelo Wesley. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Pedrinho BH, que está nos contatos com os repórteres dizendo, ó, se pagar, pode começar a conversar. Aí tem até uma diferença, o Pedrinho diz que o Inter deve 7 milhões de reais para eles. O Inter diz que não, o Inter deve 2.800, que são as parcelas atrasadas. Tá? Agora já deve até ter vencido mais, não sei. Mas enfim, o Inter diz, não devo 7, eu devo só o que está atrasado, aquela mesma história do Thiago Maia. Mas tem uma dívida e o Cruzeiro não vai negociar se não pagar. O Inter tem que primeiro pagar essa dívida, depositar a grana e depois fazer um novo parcelamento pelo William. Dá para dizer que existe um facilitador, que aquela reviravolta tem um princípio de reviravolta pelo menos, que aconteceu, uma possibilidade que se abre para facilitar a saída, o caminho pode ser facilitado, mas não está trilhado, tá? Não, tem que chegar lá, pagar a conta e sentar com o Pedrinho e dizer, ó, eu te pago tanto, ele vai pedir tanto, fazer uma negociação pelo William. O que eu posso te garantir é o interesse colorado. A gente pode colocar várias coisas aqui como certas, que recentemente até teve uma menina que foi lá e jogou palavras que eram verdades, mas que não necessariamente significaria algo. Por exemplo, o D'Alessandro se dá super bem com o jogador. É verdade. O D'Alessandro e ele, desde aqui, são amicíssimos. Mas isso não quer dizer que os caras vão liberar o jogador só por isso. Tem que colocar uma proposta na mesa. Então, assim, tem várias possibilidades do negócio avançar, mas ainda não avançou. Eu acho que esse é o termo. O grande negócio é acontecer um fato novo e o Inter tá atento e vai agir, vai tentar agir para ver se entra na brecha desse fato novo, tá bom? Mas agora, vai ter sucesso? Só o tempo vai nos dizer. E esse não é que nem o Irala, que é até sexta-feira. Vai mais um mês ainda que a gente pode tratar como especulações ou possibilidades nesse negócio. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.